Salve, salve, de volta agora para falar sobre direção defensiva. Gosto demais dessa matéria por dois motivos. Primeiro, que cai muito em prova. E segundo, porque ela é fácil. Na minha opinião, é a matéria mais fácil de todo o curso. Nem por isso, deixe de assistir com atenção. Até porque muito do que vai ser falado aqui vai te valer no seu dia a dia como motorista. Isso pode fazer diferença na sua segurança aí. Começar falando então sobre a definição. Defina para mim, descreva o que é direção defensiva. O que eu fiz? Eu peguei lá no manual de direção defensiva da Secretaria Nacional de Trânsito e mesclei aqui com o meu conceito de direção defensiva. E cheguei a um resultado muito bacana aqui, olha. É o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Conjunto de técnicas, toda técnica, todo procedimento, toda conduta que o condutor puder adotar com o objetivo de prevenir, quer dizer, evitar um acidente, ou no caso, ou mesmo sendo ele inevitável, você conseguir minimizar esses acidentes, então entra aí dentro de direção defensiva, definição de direção defensiva. Ainda quero chamar a atenção de você para isso aqui, ó. O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Qual que é a prioridade do motorista defensivo? A prioridade dele é a segurança, o bem-estar, a vida. Adianta você ter a razão e arranjar uma confusão no trânsito, ainda que não aconteça um acidente. Mas aqui, ó, o bem-estar, o bom convívio, o bom relacionamento no trânsito, manter a vida, preservar a vida, a integridade física. Então é isso. Guarde bem essa informação, porque o Detran gosta de explorar isso aqui, tá? Motorista defensivo, tomou uma fechada no trânsito, o que ele faz? Ele briga, ele impõe o seu direito. Às vezes o motorista ali defensivo, o motorista, vamos falar assim, o motorista, ele está aproximando de um cruzamento onde ele sabe que a preferência é dele. Aí está bem aproximando, ele olha lá assim e percebe que o outro veículo não está com pinta de que vai parar, não. Aí o que ele faz? Ele impõe o direito dele, ele entra assim mesmo e vamos ver o que dá. Bater, depois a gente resolve na justiça porque eu tenho a razão? Não. O motorista defensivo, ele esquece, não é que ele esquece, né? Ele deixa de lado essa questão legal, essa questão do direito, abrindo mão da razão, visando pela segurança. É o que acontece, por exemplo, quando um pedestre, né, está vendo que o sinal está aberto para o carro e fechado para ele, ele entra na frente do motorista do carro. Esse motorista vai passar por cima do pedestre porque o pedestre fez errado, ele que se lasque? Não. Então, o motorista defensivo, ele tem essa postura de abrir mão do direito, priorizando, visando a segurança, o bem-estar e coisa e tal. Eu costumo brincar, eu vi isso há um tempo, eu vi isso escrito em algum lugar, e eu gosto sempre de falar isso com os meus alunos. Dirija como se os demais usuários do trânsito fossem seus amigos, seus parentes. Imagina que aquele pessoal que está no outro carro lá, é o carro do seu irmão, ele está dirigindo, lá está o seu irmão, a sua cunhada, seus sobrinhos lá dentro. Você vai chegar brigando com ele, não é? Você vai dar, opa, vai lá, vai você, está tudo ok. Ou então que, como os motociclistas fossem seus filhos, os pedestres fossem seus filhos, seus irmãos, está vendo? Quando a gente próxima assim, a gente não fica muito preso à questão de ter o direito ou não. A gente quer mesmo ter uma boa relação, um bom relacionamento, é a coisa fluir, porque no final de tudo vocês vão ver que o que vale é isso. Não é o saber ou deixar de saber a lei, o que vai fazer a diferença é a postura, o comportamento do trânsito, e é isso que a direção defensiva traz para a gente. O condutor defensivo, olha aqui, ó, características de um condutor defensivo. Como é que é um condutor defensivo, hein? Quais são as características dele? Ele é educado, é gentil e é cortês. Ou seja, faz cortesias no trânsito, né? Conhece e respeita seus direitos e deveres. Olha, ele conhece e respeita tanto os direitos dele, como também os deveres. Prefere a segurança à razão. Quer dizer, eu vou abrir mão aqui da minha razão, porque eu prefiro a segurança, ainda que seja de um terceiro que fez besteira. Mas eu vou zelar pela segurança, integridade física e a vida dele também. Inclusive pelo bem-estar, tá?
Geralmente ele é um bom cidadão. Eu disse geralmente é um bom cidadão. Essa afirmação eu tirei do Manual de Direção Defensiva do antigo Denatran, hoje é Secretaria Nacional de Trânsito. Particularmente eu não concordo muito com essa afirmação. Sabe por quê? Porque tem muita gente que, quando assume a direção do carro, você vê que ele muda. Mas quando você conhece a pessoa pessoalmente, você vê que ela não é aquilo. Tem gente que até diz nada, porque não é boa coisa mesmo, e na hora que assume a direção, ele apenas revela o que ele é. Não concordo. Eu já tenho habilitação há mais de 25 anos, já sou profissional de trânsito há mais de 25 anos, aliás. A habilitação tem mais tempo ainda, acho que eu tenho chegando a 30 anos de habilitação. E eu conheço muitos motoristas, dou muito treinamento, eu conheço muita gente pessoalmente, e eu vejo que tem muita gente bacana que quando assume a direção do veículo, ele tem um comportamento diferenciado negativo. Tanto que gente boa também comete infração de trânsito, não é? Quem nunca, né? Você não é motorista, certamente não passou por isso, mas eu já fui multado. Né? Tem hora que se deu bobeira. Cochilou um pouquinho, passou um pouquinho a mais no excesso de velocidade ali, pegou, multou. Então não tem como, né? A gente faz de tudo, mas quem dirige constantemente acaba tomando. E a gente boa, bom cidadão, coisa e tal. Então quer dizer, geralmente o motorista defensivo, ele é um bom cidadão? Nem sempre. Tem bons cidadãos que não são tão defensivos assim. Acho que é isso que eu quis dizer. Mas vamos aqui, vamos seguir aqui pela definição do Manual de Direção Defensiva do antigo Denatran, hoje Secretaria Nacional de Trânsito, que afirma que geralmente o motorista defensivo é um bom cidadão. Ele respeita as leis de trânsito, sim, claro. Ele é prudente, é sensato e amigo. Ótimo. Aqui nós temos as características desse condutor defensivo. E aqui já começa a entrar naquela parte mais técnica. Essa é a partezinha mais chatinha que tem da direção defensiva, mas logo a gente passa por isso e entra mesmo em conceitos aqui mais tranquilos de lidar. O dirigir defensivamente, ele envolve um método básico que se divide nesses dois termos aqui, ó, direção defensiva corretiva e direção defensiva preventiva. Se você prestar bem atenção nesse termo preventiva, você deve perceber que ele é originado do termo de prever. Preventiva é quando a pessoa é capaz de prever, prevenir. Preventiva, prevenir, ok? Enquanto o corretiva vem de corrigir. Beleza, como é que funciona isso? Tanto a preventiva quanto a corretiva são formas de dirigir defensivamente. Contudo, a corretiva é uma forma defensiva de dirigir não recomendada. Por quê? Olha para mim aqui. Vamos imaginar uma determinada situação para tentar esclarecer isso para a gente. Imagine que você está dirigindo o seu carro, está imaginando aí, você já habilitado, dirigindo o seu carro numa avenida. Aí, de repente, um ônibus escolar que estava a uns 100 metros à sua frente encosta e começa a desembarcar pessoas. Bom, tem uma situação perigosa aí, não tem? Crianças podem descer desse ônibus, atravessar lá pela frente, e na hora que eu que estou vindo aqui no meu carro vou desviar desse ônibus, que eu vejo a criança já está lá na frente do ônibus, perigo demais. Quando eu sou capaz de prever isso, eu sou capaz de prever essa situação, eu adoto uma direção defensiva preventiva. Por quê? Porque eu já diminuo a velocidade, já corro o olho debaixo do ônibus lá assim para ver se eu vejo alguma perninha de menino passando lá. E já vou devagarinho, com o pé no freio, tranquilo. Se porventura alguma criança atravessar, eu vou conseguir parar o meu carro, com tranquilidade. Eu não vou me assustar, porque eu já estava esperando por aquilo. Isso nem vai exigir muita habilidade de mim. Habilidade nenhuma, não precisa ser rápido, nada. Fiz com tranquilidade, devagar, tudo, porque eu já tinha previsto a situação, então já vim esperando por aquilo. Agora imagina quando o condutor não prevê.
Ele não previu a situação. E aí, quando ele viu, de repente surgiu uma criança na frente dele. Se ele atropelar a criança, aí não é direção defensiva. Esquece isso que está na tela aqui. Agora, se ele conseguir parar o carro, desviar, fazer qualquer manobra evasiva, de modo que evite que o acidente aconteça, aí sim, ele foi defensivo. Ele defendeu a criança lá da situação. Só que é um defensivo corretivo. Ele precisou de corrigir uma situação não prevista. Entendeu a diferença entre preventiva e corretiva? Então, bora agora falar dos termos técnicos disso aí. A preventiva, o condutor antecipa ao risco. Ele já estava esperando por aquilo. Na corretiva, não. Ó. Ele não antecipa ao risco. Quando ele viu, a criança já tinha entrado na frente. Na preventiva, o risco é baixo. Por quê? Porque ele já estava esperando por aquilo. O risco de acontecer um acidente ali é quase zero, porque o motorista já praticamente sabia que ia acontecer aquilo. Já na corretiva, não. O risco é alto. Porque ele freia, ele desvia, ele usa de toda a habilidade dele, mas pode ser que ele não consiga evitar o acidente. Então, o risco é alto. Na preventiva, vai exigir pouca habilidade do motorista. Não vai exigir agilidade, habilidade, rapidez, nada disso. Já na corretiva, ele vai ter que ter muita habilidade para evitar esse acidente, hein? Porque ele não estava esperando, ele vai ter que frear com muita precisão. Se precisar de desviar, ele tem que desviar sem colidir com outros veículos ou outros usuários da via ali. Na corretiva, o negócio é mais complicado. A direção defensiva preventiva, por conta disso tudo que nós vimos aqui, é recomendável. A corretiva, não recomendável. Ficou fácil de entender isso, gente? Procurem fazer a relação direitinho para chegar na hora da prova, não cair a questão lá e você se perder, tá? Se você conseguiu prever a situação, você vai aplicar uma direção defensiva preventiva. Essa exige pouca habilidade, o risco é baixo. Agora, se você não antecipou, aí você vai ter que aplicar uma direção defensiva corretiva. Você vai ter que ter muita habilidade e o risco é alto. Fundamentos da direção defensiva. Quais são os fundamentos, os princípios? Tá vendo que eu coloquei aqui em cima CHAPD? Se você ler só isso aqui, você não vai entender. CHAPD, o que é isso? CHAPD. Tem gente que guarda chá para dois. Chá para dois. Para mim serve. É uma forma, né? Vamos escrever aqui, ó. Chá para dois. Não é chá para dois. É exatamente as letrinhas aqui na vertical, gente. Ó, lê aqui de cima para baixo para vocês verem. Ó, CHAPD. Quando você guarda esse CHAPD, você lembra dos fundamentos da direção defensiva, que são conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento de quê, hein? Regras e leis de trânsito. Habilidade, como assim? Domínio sobre o veículo. Habilidade é o domínio sobre o veículo. Atenção difusa, adequada. Nós já vamos voltar falando um pouco mais sobre cada uma dessas, tá? A previsão é a capacidade de antecipar-se às situações no trânsito. E decisão é ter convicção, rapidez ao agir. Bora aqui então, conhecimento. Quando é que você adquire esse conhecimento? Nesse momento, vocês estão adquirindo conhecimento, conhecendo regras, leis, recomendações da direção defensiva. Tudo isso vale, principalmente para a prova teórica, né? Na hora de fazer a prova teórica, vocês vão precisar de bastante isso aqui. A habilidade é o domínio sobre o veículo. Gente, olha para mim. Você só desenvolve a habilidade fazendo, praticando. Se você assistir um vídeo meu ensinando você a fazer uma baliza, você pode assistir 10 vídeos meus ensinando você a fazer uma baliza. Você consegue até entender como é que tudo funciona. Aquilo ali vai te ajudar a, na hora de fazer, você pelo menos ter uma orientação. Agora, se você não fizer, meu amigo, você vai ver que não desenvolve habilidade. Habilidade só consegue com prática. Tem que praticar. Tem que botar a mão na massa. Atenção, percebam que aqui está escrito atenção difusa. Guardem bem esse nome, tá? Isso aqui é perguntado em prova. A difusa, a atenção difusa é a atenção adequada. Já explico o que é ela. Aliás, vou explicar de uma vez.
Atenção difusa é quando você está atento a todos os pontos necessários para dirigir ou conduzir o veículo com segurança. Então veja bem, você vai chegar, vai regular o banco numa posição que você consiga ter uma boa visão dos retrovisores, vai regular os retrovisores da maneira que amplia ao máximo o campo de visão, vai movimentar a cabeça para os lados o tempo todo, não confiando só nos retrovisores, e de vez em quando dá uma conferida no painel para ver se não tem nenhuma indicação luminosa, ou mesmo para ver a velocidade que você está trafegando. Então, essa atenção difusa, ela está na frente, nas laterais, na retaguarda, no painel, no interior do carro. Ela não está num ponto só. Essa é a atenção ok, adequada. Agora, existem outras duas, pelo menos outras duas, né? Tem mais, gente. Tem mais, mas eu vou falar só duas aqui para vocês. Existe a atenção fixa e existe a atenção dispersiva. Vamos falar dessa dispersiva primeiro. Dispersiva vem de disperso, de distraído. Se eu falo que você é disperso, eu falo que você é distraído. E não é nem que é assim, exatamente distraído, mas naquele momento estava distraído. Olhando para dentro de uma vitrine, de uma loja, né? Isso para não dizer outra coisa aí, que a rapaziada aí certamente já pegou no ar, né? Pois é. Mas o disperso é esse. É aquele que está distraído com alguma coisa. Eu não vou nem falar mexendo no celular, porque isso aí é infração de trânsito. Mas se eu olhar para o lado e olhar uma vitrine de uma loja, não é infração de trânsito, pelo menos não deveria ser, né? Pode ser enquadrado assim na falta de atenção. Mas é natural que a gente dirija olhando para as coisas, né? A gente não vai ficar dirigindo igual olhando só, né? Então, mas dependendo do grau de dispersão, ele pode estar imprimindo ali, utilizando ali uma atenção dispersiva. Isso não é bom, é o distraído. Vai mexer no som do carro, e não tem problema mexer no som do carro enquanto dirige, desde que você faça isso sem perder a sua atenção no trânsito. Existe também a atenção fixa. Essa aqui ela é muito praticada, até por motoristas mais experientes. E eles costumam utilizar uma atenção fixa sem perceber. Vou dar aqui 2 exemplos de atenção fixa, de quando é que essa atenção fixa acontece. Um é comportamental e a outra é circunstancial. A comportamental, ela já está entranhada na pessoa, no condutor. Vou dar um exemplo. Já viram a pessoa que dirige muito colada no volante? Muito colada, muito pertinho do volante. Ele está com o nariz ali a menos de um palmo do volante. Quando você fala que a pessoa que ela está muito perto do volante, ela fala assim, mas é porque eu preciso de ver lá na frente. Gente, não precisa ver a frente do carro para dirigir não, tá, gente? Vocês acham que eu consigo ver o capô do carro? Consigo não. A gente desenvolve golpe de vista, noção de espaço, noção de tamanho do carro. Então, desde quando você começar as suas aulas na autoescola, a primeira aula, procure colocar o banco na posição certinha, não fica com os bracinhos muito encolhidos aqui não, porque isso é uma posição inadequada. Depois a gente até vai falar aqui de automatismos incorretos, coisa e tal. Mas qual que é o problema dessa pessoa que cola no volante? O problema é que o retrovisor interno, é isso que vai mostrar o vidro traseiro, ele fica aqui, ó, em cima da testa da pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão aqui, ó. Ela não consegue ver o retrovisor. Não sei que ela fizer assim, né? Ó. Fica estranho, ela não vai conseguir. Consequentemente, ela não vai ter uma boa visibilidade da retaguarda do veículo. Esse tipo de motorista que cola no volante, ele tem por tendência dirigir olhando só para frente. Só para frente. Isso é uma atenção fixa, comportamental. O mundo pode acabar do meio do carro dele para trás que ele não vê. Ele só vê o que está ao alcance da visão periférica dele aqui para frente. Isso é atenção fixa. O cara só olha num ponto. E existe a atenção fixa circunstancial. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Você está atrás de um caminhão, uma carreta, e quer fazer uma ultrapassagem. O que acontece com essa pessoa que está aqui querendo fazer ultrapassagem? Ela fica de olho lá na contramão, assim, ó. Ela dá uma olhada, e na hora que libera lá, ela dá a seta e entra fazendo ultrapassagem. Esquece de olhar a retaguarda. Às vezes, no momento que ela vai jogar para a contramão, já tinha um carro vindo ultrapassando aqui, ó, e ela colide lateralmente com esse carro. Ou se não colidir, no mínimo, ela vai tomar uma grande buzinada aí, que normalmente é o que acontece. Então, veja bem. Está vendo? Circunstancialmente. Como a preocupação da pessoa estava na contramão, esperando a contramão liberar
para ela entrar ultrapassando, ela acabou fixando a atenção num ponto só, esqueceu do resto. É adequado utilizar atenção fixa, gente? Não é. Então já sabe, a atenção correta é a difusa. Fixa e dispersiva, corre delas. O próximo fundamento aqui, que é a previsão, vem de prever. Prever é antecipar-se às situações. Não é nem só as situações de risco, não, situações de um modo geral. Por exemplo, às vezes eu estou aproximando de um cruzamento que eu sei que a preferência é minha, mas eu percebo que o outro carro está vindo lá em alta velocidade, não está dando pinta de que vai parar, eu paro. Porque eu já fui capaz de prever que ele não ia parar. Tem hora também que a preferência não é minha. Eu venho diminuindo, já preparando para parar e deixar o outro motorista passar, o da transversal. Só que aí eu percebo que ele parou lá e deu sinal para mim. Sinceramente, se ele parar lá, ele não precisa nem mandar eu ir, não. Se ele parar, eu vou. Mas a preferência é dele, professor. Tudo bem, é dele. Ele não tem obrigação de passar, não, ele tem o direito. Então ele parou, quer dizer, ele não quer ir. Ele não quer ir, eu vou. Ok? Porque depois dele sou eu, né? Então essa capacidade de previsão, essa capacidade de antecipar-se às situações de risco, ela aumenta com o tempo. Você vai tirar a sua carteira de habilitação e com o tempo você vai começar a ter essa capacidade. É uma coisa interessante que eu, como instrutor, sento aqui no banco do carona, como instrutor, e coloco um aluno ali como motorista, e às vezes é um aluno que já desenvolveu até uma boa habilidade, já está dominando o carro muito bem, mas tem circunstâncias no trânsito que ele ainda não é capaz de prever, e eu sim. Então eu já aviso ele, lá, presta atenção aqui, faz isso, sinaliza ali, já aviso antes. Eu, como instrutor, aviso. O examinador, o avaliador, não vai avisar. Então, no dia do exame, tem que torcer para não acontecer esses imprevistos, né? Porque essa capacidade de previsão, ela é tão grande quanto o tempo que você dirige. Quanto mais tempo de habilitação você tem, quanto mais tempo de estrada mesmo, que a habilitação na gaveta também não dá essa capacidade para ninguém. Quanto mais tempo de estrada, de volante você tem, maior a sua capacidade de previsão, não tenha dúvida disso. E o último fundamento aqui, que é a decisão, é a convicção na hora de agir. Cara, principalmente numa ultrapassagem, tá? Eu poderia citar aqui N situações, mas numa ultrapassagem não entra com dúvida, não. Você tem que ser decisivo. Ou dá para ir e você vai, é convicto disso, ou não dá para ir e você não vai. Se você tiver a menor dúvida, não entre fazendo a ultrapassagem. É hora de você decidir, ter decisão. Eu estou falando da ultrapassagem. Isso pode ser aplicado em qualquer outro tipo de decisão ali no trânsito, tá? Qualquer outro tipo. Até na questão da preferência, igual eu falei, né? A vez não era minha, era do cara lá. Mas eu vi que ele parou, eu fui. Eu decidi. Da mesma forma, quando o direito for meu e eu perceber que ele não vai parar, eu paro. Isso é decidir. Decidir com segurança. Se tiver a menor dúvida, tiver uma margenzinha de possibilidade de dar errado, não vai não. Muito bem, vimos aqui então os fundamentos da direção defensiva e agora falando sobre automatismos. São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Esse termo automatismo nos remete a pensar em algo automático. E é isso mesmo, é uma coisa que acontece automaticamente. Você tem algum caguete? Tem? Não precisa contar para mim, não. Você já viu alguém com algum caguete? Eu conheço gente que tem caguete que fica fazendo assim, ó, piscando o olho. Cada caguete é mais doido que o outro, né? A pessoa sabe que tem aquilo, mas ela não consegue evitar. Ficou automático, automatizou. Claro que no caso do caguete é uma coisa ruim, negativa, né? Talvez, não sei. Mas tudo que você fizer repetidamente vai gerar um automatismo. Vou dar um exemplo. A minha avó faz tricô. Sabe o que é tricô, né? Minha avó tem 82 anos, cara. 82. E ela faz direitinho e rápido. Rapidinho. Os dedinhos dela, aquela habilidade vai saindo, que a coisa tudo direitinho. Eu, certa vez, eu vou aprender a fazer esse negócio. Eu peguei lá, ela ensinou alguns pontos, eu tentava e coisa e tal. Fiz um pedaço assim de tricô, ficou uma coisa horrorosa. Ficou horroroso. Eu não conseguia, eu caprichava. Eu jovem, tentando fazer, não conseguia. Ela com 82 anos conseguia. E detalhe, conseguia fazer 30 vezes mais rápido que eu.
assistindo novela e batendo papo, sem prestar atenção no que estava fazendo. Por quê? Porque ela automatizou, ficou automático. Tudo que a gente fizer repetidamente vai automatizar. Quando você começou a aprender a andar, você botava um pé na frente do outro e caía. Oi, você cai? Não, né? Anda com facilidade. Então, é isso. Tá? Tudo. E dirigir também tem isso, cara. Dirigir desde o princípio, desde a primeira vez que você entra no carro ali, senta no banco do motorista. Se você não for instruído adequadamente, você tende a desenvolver automatismos incorretos. Isso vai te prejudicar depois. Então, bora ver aqui. Automatismos corretos e incorretos. Vamos falar disso. Posicionamento das mãos ao volante. Está vendo essa ilustração aqui? Tem uma imagem aqui. Olhem bem para essa imagem e percebam a posição do motorista, que o motorista colocou as mãos no volante. A começar, a gente tem que entender que dirigindo as duas mãos tem que estar no volante, né, gente? Pode tirar uma das mãos por vez para executar um comando ali do veículo, que é mudar uma marcha, ou então dar um sinal de braço, aí tudo bem, mas fez, volta a mão para o volante. Ficar com a mão fora do volante, que não seja executando um comando do carro ou sinalizando que vai fazer uma manobra, você comete infração de trânsito média, tá 4 pontos no prontuário, não pode não. Além disso, acaba que vira um automatismo incorreto. Perceba a posição da mão desse cara aqui. Lá na prova do Detran, eles não vão colocar um volante assim desenhado e te perguntar qual que é a posição da mão, não. Eles vão fazer isso que eu fiz do lado aqui, ó. Eu peguei o volante do carro e coloquei as horas do relógio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até a hora 12, ok? Se você olhar para as mãos desse camarada, vamos imaginar que isso aqui é o centro do relógio. Aqui está o ponteiro de hora e aqui está o ponteiro de minutos. Quantas horas estão marcando nesse relógio aqui, hein? A mão dele está exatamente aqui, ó, na posição do 9 e do 3. Então, isso aqui é o quê? 9 e 15. É assim que vai cair na sua prova. O Detran é miserável. Aí coloca lá escrito, só a posição correta das mãos no volante equivalem aos ponteiros do relógio na posição 9 e 15. Viu aí? É isso aí. Isso aqui é a posição natural, tá? Você pode ver que o polegarzinho dele está apoiado logo em cima dessa voltinha aqui do volante. Mas em alguns casos, quando ele vai fazer uma curva ou coisa do tipo, ele pode elevar essa mão um pouquinho. Então, nas curvas, ele tende a pegar mais ou menos onde está esse risquinho aqui do volante. Ó. Esse volante aqui tem um risquinho, mas não são todos que tem não, tá, gente? Tá vendo esse risquinho aqui? Pois é, então ele sobreleva as mãos um pouquinho para poder entrar fazendo a curva. Quando ele for fazer a curva, as mãos dele sobem, elas vêm para o 10 e 10. Mas ele já sabe, né? A posição natural é 9 e 15. Em posição para curvar, ele pode utilizar a mão aqui, ou as mãos, na posição 10 e 10. Agora, tem um monte de jeito errado de pegar no volante. Tem gente que vai virar, enfia a mão por dentro do volante, é errado. Tem gente que vai virar, faz o famoso lavar prato, né? Como é que é o lavar prato? Olha para mim aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar para você, ó. É aquele cara que põe a mão no volante e fica passando a palma da mão no volante assim para virar o volante para lá e para cá, né? Assim, ó. Tem gente que vai virar o volante, tira leite de vaca, já viu leite de vaca? Que ele fica assim, ó. Ele puxa de um lado e empurra do outro assim. Isso é o tirar leite. Tem gente que chama também de dar corda em relógio, né? Porque puxa aqueles relógios de corda assim. Errado. Tem outras formas de virar o volante. Você precisa aprender a técnica correta para não desenvolver automatismos incorretos. Ok, falei de posicionamento da mão no volante. Correta utilização dos pedais. Deixa eu ver, aqui não tem. Tem, aqui tem, aqui embaixo tem. Daqui a pouco eu vou falar melhor dos pedais, quando eu for falar dos incorretos aqui, porque aí vai aparecer aqui a figurinha, aqui a imagem, aí eu consigo explicar melhor. E postura ao dirigir. Deixa eu jogar isso tudo aqui de uma vez, espera aí. Aqui, postura ao dirigir. Vamos falar da postura ao dirigir. O banco do carro. O banco do carro, vamos supor que isso aqui seja o assento, isso aqui seja o encosto. Ó, assento, encosto. Perceba que o ângulo formado aqui não é um ângulo reto de 90 graus. Se você colocar o banco totalmente reclinado assim, vou até mudar a cor da caneta aqui para facilitar o entendimento. Se eu colocar o banco reclinado nessa posição que está a cor verde aqui, ó,
ele vai ficar num ângulo de 90 graus. Isso é desconfortável. O ideal é que ele fique um pouco reclinado. Seria mais ou menos a 110 graus. Eu estou falando disso, é ângulo de reclinagem ou de reclinação, não sei como é que fala agora, do banco aqui, do encosto do banco, tá, gente? Isso pode perguntar em prova, o ângulo aqui do banco. Ele não pode ficar reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Isso aqui não, tá errado. Vou até riscar ele aqui. O ideal é que ele fique o encosto mais ou menos no ângulo de 110 graus. E de maneira que o seu joelho não fique pegando no volante ali, né? Que você coloca o banco muito perto do volante, o joelho fica pegando ali e te complica. Então isso aqui é postura ao dirigir. Desde a primeira vez que você entrar no carro, se o seu instrutor não te orientar direitinho, ele tem alguns parâmetros ali para poder medir direitinho a distância de joelho, a altura do seu pé ali no pedal da embreagem, do freio do acelerador, a distância que as suas costas ficam do encosto, de maneira que você consiga alcançar as marchas e os comandos do carro sem precisar de ficar tirando as costas do banco. Tem as técnicas direitinho, ele precisa te passar isso tudo para você, desde o primeiro contato, acostumar com a postura correta. Porque se você acostumar a dirigir colado no volante, meu amigo, depois só Jesus Cristo voltando para tirar esse automatismo de você. Então vamos ver aqui, automatismo incorreto, só permanecer com a mão fora do volante. Vou dar um exemplo, tem gente que dirige com o bracinho na janela, né? Errado, infração média. Outras pessoas vão mudar a marcha, em vez de voltar com a mão para o volante depois que acaba de mudar a marcha, né? Deixa a mão lá na alavanca de marcha. Errado, não pode. Descansar o pé no pedal da embreagem. Embreagem, tá vendo esse cara aqui, ó? O pezinho dele descansando ali, ó. Ele fez lá uma mudança de marcha, esqueceu de tirar o pé do pedal da embreagem. Tem que tirar, para não pode ficar com o pé apoiado aqui não. Porque isso aqui, além de ser um automatismo incorreto, isso aqui desgasta o sistema de embreagem do veículo. Desgasta e muito, tá? Não tem noção do quanto que isso desgasta. Aqui do lado aqui, ó, tem uma área aqui, ó, no assoalho do veículo, que é o apoiador de pé. Isso aqui, cara, não é por acaso que tem esse alto relevo aqui, não é? É para você apoiar o pé aqui. O motorista mudou a marcha, tira o pé da embreagem e põe aqui, nessa área, que é para ficar com o corpo bem calçado no banco e na hora de fazer uma curva e não ficar sendo jogado para um lado para o outro, igual os passageiros vão sendo jogados, né, na hora da curva. Já reparou? Presta atenção no motorista de um ônibus circular para você ver. A hora que vai fazer a curva, todos os passageiros vão para um lado. A curva é para o outro lado, é todos os passageiros para o outro lado. Mas ele não, ele fica ali firme. Por quê? Porque ele está com o pé calçado lá no fundo do assoalho do carro aqui. Não pode ficar com o pé no pedal da embreagem. Inclusive, a respeito da embreagem, tem um outro automatismo incorreto, que isso a gente aprende sempre com o irmão, com o pai, com a mãe, com o namorado, que é, na hora que vai fazer uma parada, pisa primeiro na embreagem, depois no freio. Não pode. Professor, mas o carro vai morrer? Não morre. Se você tiver dúvida, procure no YouTube, no canal Leg Trânsito, que você vai ver que a gente tem vídeos, eu e a Fabi tem vídeos mostrando que você para o carro pisando no freio e depois na embreagem. É claro que é no time certinho, tem tudo bonitinho ali, mas o certo é freio primeiro, depois embreagem. Se você pisar na embreagem antes, você perde 2 pontos na hora da sua prova prática de direção. O examinador vai lá e anota lá 2 pontos aqui. Ó. É automatismo incorreto. E debrear ao início da parada, que é exatamente o que eu acabei de explicar, né? Debrear é pisar na embreagem. Você não debreia no início da parada. Você debreia é ao final da parada. Por quê, gente? Porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Né? Você está lá, 60 por hora. Pisa no freio, a velocidade vai diminuindo. Na hora que o carro vai imobilizar, aí você pisa na embreagem um pouquinho antes dele imobilizar. Porque se ele imobilizar totalmente, você não pisar na embreagem, ele morre, você sabe disso, né? Equipamentos de segurança. Nós temos aqui um encosto de cabeça. Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Encosto de cabeça. É esse dispositivo aqui, ó. Para que serve esse encosto de cabeça? Para amparar a sua cabeça no caso de uma colisão traseira. Se alguém bater na traseira do seu carro, se alguém colidir na traseira do seu carro, acontece isso aqui, ó. Efeito chicote. Por que chicote? Porque a cabeça vai para frente e volta chicoteando. A região do pescoço é lesionada. O que tem de gente em cadeira de roda por conta de efeito chicote não é brincadeira. E o encosto de cabeça ele tem que ficar regulado de maneira que na hora que a sua cabeça for projetada para trás, ele apoia a cabeça.
Se ele estiver muito baixo, ele pega no seu pescoço e ele ajuda a quebrar. Se ele estiver muito alto, a sua cabeça passa por baixo. Tem que estar na altura. Igual está aqui, ó. Aqui tem uma linha traçada aqui que representa mais ou menos a altura da orelha e dos olhos. Ó. É na mesma direção, ó. O olho da pessoa está aqui, a orelha da pessoa está aqui. Essa linha ela é traçada mais ou menos na altura da orelha e dos olhos. Ó. Do jeitinho que está aqui é a regulagem do encosto de cabeça. Tem também o airbag. Airbag é essa bolsa de ar que infla aqui na frente do condutor. Tem carro hoje em dia que tem airbag de cortina, que é as airbags nas laterais aqui, né? Porque se a colisão for lateral, aí ele apoia também na lateral. Isso aqui é bom, gente. Aliás, é ótimo. E hoje já é um equipamento obrigatório para todos os veículos, tá? Antigamente era opcional, hoje não. Qualquer mais baratinho que você comprar, o carro mais baratinho que você comprar, ele tem que sair com airbag de fábrica. Isso aqui é equipamento obrigatório hoje para os veículos. Isso aqui infla em fração de segundo. Colidiu com a frente do seu carro lá, isso aqui infla. Como ele infla muito rápido, ele dá um impacto em você aqui. Ele dá um soco aqui. E, professor, mas não vai machucar? Certamente vai machucar. Mas não vai machucar tanto quanto se você metesse a cara aqui no volante ou no painel, né? Ou no para-brisa. Então, quer dizer, confortável ele não é não, tá, gente? Quem olha aqui tem a sensação de que ele é macinho, é igual um travesseiro. Não é não. Não é igual um travesseiro não, tá? Mas evita danos maiores, tá? Protege aqui o seu tórax e protege a sua face em relação aqui ao volante, painel e para-brisa. Tem também o cinto de segurança. Esse é um velho conhecido, né? Trouxe aqui alguns modelos para vocês virem e conhecerem. Mas aqui, ó, quando falar cinto pélvico, é esse que pega só embaixo aqui, tá vendo? Ó, pélvico. Ele também é chamado de subabdominal. Vamos colocar aqui, ó, subabdominal. Subabdominal. Subir. É porque fica abaixo do abdômen, ó, subabdominal. Tá? E fica abaixo do abdômen aqui, pegando os quadris. Se você perceber, esse cinto ele é preso em 2 pontos. Ele é preso aqui e ele é preso aqui. Professor, eu nunca vi cinto azul. Pois é, mas eu coloquei azul aqui para ficar bem destacada a cor para você, tá? Não se preocupar com isso não. Apesar de que não tem nada que proíba também que o cinto seja azul, né? Esse aqui é um cinto de 2 pontos. 2 pontos. Ele protege, mas protege muito menos do que o cinto de 3 pontos. Perceba aqui, ó, esse aqui tem 1, 2, 3 pontos. Ele prende em 3 pontos. Ele prende tórax e prende abdômen. Ok? Aqui nós temos um outro cinto de 2 pontos, que só prende aqui e aqui, ó. A camisa do Vasco, né? Que é o torácico. Torácico porque ele só protege o tórax. O pélvico só protege a pelvis, que é essa região aqui do corpo. Esses cintos de 2 pontos, esse aqui principalmente, esse torácico aqui, só vai encontrar em carros bem antigos mesmo, tá? Esse de 2 pontos, você ainda encontra em alguns carros, zero não, porque hoje todo carro tem que sair com cinto de 3 pontos. Mas você vai encontrar em carro com 10 anos de uso, que é um carro mais novo até, e com cinto só de 2 pontos no banco traseiro, pegando só aqui, ó. Principalmente quando é o assento do meio ali, o lugar do meio. É muito comum deles usarem esse cinto de 2 pontos, tá? Então você já sabe o que é cinto de 2 pontos e já sabe o que é cinto de 3 pontos. O de 3 pontos, acho que ninguém tem dúvida, que protege mais, né? E aqui ainda tem o cinto de 3 pontos, ó. 1, 2, 3, retrátil. O que é retrátil? Ele ajusta automaticamente ao seu corpo. Os cintos dos carros de hoje em dia, se você pegar ele e puxar ele lá na frente, assim, soltar, ele faz assim, zup, e cola no seu corpo, não é? Ele fica ajustadinho. Isso é retrátil. Isso é retrátil. Quando você for usar um cinto que não é retrátil, você tem que ter o cuidado de ajustar ele ali, deixando uma folga máxima de 2 dedos entre você e o cinto. Estamos alinhados? Evita o arremesso do passageiro, dos ocupantes do veículo, na verdade, né? Porque o condutor também está nessa aqui, para fora do veículo. Mulheres grávidas precisam usar o cinto de segurança? Claro, tem mulher grávida que não põe o cinto, porque fala que incomoda aqui no caso da barriga, ainda quer justificar isso com o policial lá na hora da fiscalização. Não tem alívio não, tá? Se pegar, vai multar e a multa é grave, 5 pontos por deixar de usar o cinto de segurança.
Então, mulher, ó, tem aqui o cinto 1, 2, 3 pontos. O torácico, você vai passar aqui, ó, certo? Bem nessa posição, entre os seios aqui. E o subabdominal, o pélvico, você vai passar abaixo da barriga. Você não passa o cinto na barriga, você passa abaixo da barriga, pegando aqui nesses ossos do quadril, tá? Tem que usar sim. Não vai sem cinto não, porque vai dar problema. Ah, mas eu acabei de fazer uma cesárea, estou voltando do hospital, então volta de ambulância. Porque na ambulância você pode vir deitado na maca direitinho, um veículo que você pode andar sem cinto. No carro do seu marido, no Uber, seja o que for, vai ter que usar o cinto, hein? Falar agora de principais causas de acidente. São esses 3 personagens aqui, ó: imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é a falta de habilidade. O que é imperícia? Se você pegar aqui e dividir essa palavra, ó, perícia é cálculo, não é? Ah, tá fazendo a perícia do acidente, ele está calculando, analisando ali. Imperícia, o in aqui, tem o sentido de não perícia, ou seja, não cálculo, falta de noção de espaço, falta de falta de noção do tamanho do veículo. É a pessoa que para numa subida, alguém para ali 1 metro da traseira dela, ela não consegue sair com o carro porque ela fica apavorada, com medo de tirar o pé do freio, o carro voltar e bater no carro que está atrás. Isso é falta de habilidade. Vai fazer uma manobra dentro do estacionamento do prédio lá, esbarra nas colunas do prédio, vai sair da garagem, esbarra no portão da garagem. Olha, eventualmente, todos os condutores são sujeitos a isso, até eu. Mas quando isso acontece com recorrência, é falta de habilidade. Tá? Falta de habilidade, falta de perícia. Imperícia, falta de habilidade. Melhora isso com treinamento, tá? Com poder melhorar o domínio com o veículo. Obviamente que essa imperícia vai te comprometer na hora de você fazer uma ultrapassagem, na hora de você fazer outras manobras que exigem um pouco mais de risco no trânsito. A imprudência, aí ela já está relacionada a um ação praticada pelo condutor. Sinal está vermelho e o bacana aqui passou batido no sinal vermelho. A velocidade da via era 60 por hora e estava andando a 70, 80. Isso é ato. Os atos do condutor fazem a situação ficar perigosa. Isso é imprudência. Agora, a negligência é a indiferença do condutor diante de uma condição adversa. Indiferença quer dizer, ele está ignorando, ele ignora uma condição adversa. Quais são as condições adversas que a gente pode encontrar no trânsito? Nós vamos falar melhor delas daqui a pouquinho, mas eu vou dar um exemplo aqui. O motorista, antes de sair para a viagem, ele percebeu que os pneus do carro não estavam bons. Estavam os pneus assim, já na hora de trocar. Não é careca, não, porque careca não tem nem chance, né, gente? Mas já estava baixo a banda de rodagem ali, e chovendo. Aí o que acontece? Ó, pneu com baixa banda de rodagem, já passou da hora de trocar. Chovendo, pista molhada. Ele pensa assim, mas eu vou assim mesmo. Eu vou devagarinho, com os faróis acesos, porque tem rodovia, inclusive tem que acender o farol, né? Eu devagarinho, na miúda, né? Você fala assim, na miúda. Não vai acontecer o acidente, não. Veja bem, o ato dele não é inadequado porque ele não está correndo, ele não está fazendo nada que faça a situação ficar perigosa, mas ele está ignorando algumas condições perigosas. O pneu do carro não está bom, está chovendo. Às vezes ele é um cara que não tem uma boa visibilidade, uma boa visão à noite, né? Ele sofre ali com ofuscamento de farol, mesmo assim ele vai viajar de noite. Outra hora ele está muito cansado, com muito sono, ignora isso, fala assim, não, eu vou assim mesmo. Isso é negligência, é negligenciar, ignorar, ser indiferente às condições adversas ali, as condições que podem proporcionar algum risco. Então tentem entender bem isso aqui para não confundir na hora da prova. Imperícia é falta de habilidade, isso aqui tem que treinar mesmo, tá? A imprudência não tem nada de errado. O tempo está bom, o carro está bom, está tudo ok, mas o miserável está correndo, está avançando no sinal vermelho, não respeita os outros. Isso é imprudência. Agora, a negligência é quando ele ignora ou é indiferente com essas condições adversas aí no trânsito. Vamos parar por aqui, já volto falando aí mais sobre direção defensiva, hein?